Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Nós encerramos um ciclo que foi Escola de Frankfurt, embora seja essa temática da Escola de Frankfurt também esteja também delimitada da filosofia, é uma escola que influencia muito a sociologia, principalmente muitos nomes da sociologia contemporânea, por isso que nós vimos isso, tá bom? Vamos inaugurar uma nova temática daqui para frente, tá? Um tema que está super em voga, que, na verdade, já tem algum tempo que não sai de moda, ou seja, está sempre aí nas páginas dos jornais, escritos, nos jornais televisivos, no rádio, redes sociais, que é a sociologia ambiental, tá? Então, a gente vai ver hoje a origem, onde surgiu, quando, algumas pistas para iniciar os estudos nessa temática. Belezinha? Então, vamos lá abrir a apresentação. Tentei fazer uma apresentação mais leve, menos escrita, com mais imagens, testando novos formatos. Beleza? Bom, sociologia ambiental. A primeira coisa que a gente começa a pensar, e a primeira coisa que eu, enquanto professora de sociologia, tenho que colocar, é um questionamento, é uma reflexão que está tanto em filosofia quanto na antropologia, tá? Professora, a senhora fala muito de filosofia. A filosofia é a base, primeiro, que a filosofia é a base de todas as ciências, segundo, que existem métodos de reflexões que são muito próximas às duas áreas, então acaba que a gente dialoga muito. Não estou aqui querendo dar aula de filosofia de forma alguma, só que são, às vezes, questionamentos pertinentes às duas áreas, tá bom? Belezinha? Então, a pergunta é: existe uma separação entre homem e natureza? Existe uma separação entre o que é floresta, o que é cultura, o que é natureza, o que é civilização, tá? Existe essa distinção, eu sou um ser humano e o que não é ser humano é natural? Quarta vez gravando a aula e o bombeiro resolve passar logo agora. Parabéns para mim. Enfim, essa distinção que a gente coloca nas ciências humanas entre homem e natureza é justamente isso, é o passo, é o momento que os seres humanos saem do que a gente chama de estado de natureza, que nós já vimos que em alguns autores, principalmente da ciência política, trabalham com esse conceito, com esse termo. E diz que os seres humanos fundaram uma civilização, um modo diferente de estar no mundo, de se compreender neste mundo, portanto, se colocar neste mundo e, por conseguinte, se relacionar com os outros seres humaninhos e os animais de outra forma, tá? É essa passagem, é a virada de chave no momento que os seres humanos estão na natureza, mas eles criam uma coisa chamada civilização, ou seja, se distanciando da natureza e aprofundando o pensamento, dominando os ciclos da natureza, tá?
modificando alguns ciclos, não dependendo somente das estações do ano para plantar, para se alimentar, para comer, tá? É o momento que o homem domina várias técnicas para se alimentar, para se aquecer, para se proteger, para se reproduzir, entre outras coisas. E aí, essa é uma das grandes discussões, ou como diriam, dos grandes debates existentes no que a gente chama de sociologia ambiental ou filosofia do meio ambiente ambiental, tá? Por isso que eu botei uma imagem aí, fazendo essa transição da passagem do estado de natureza para a civilização. Isso é um grande debate que, inclusive, estamos travando, tem uma galera travando nas ciências sociais, somente um filósofo e antropólogo chamado Bruno Latour, que ele vem com novos conceitos, tá? É bem interessante. Bom, a partir da Segunda Guerra, a gente coloca, delimita assim, embora estudos sobre meio ambiente já existiam há muito tempo, mas o pós Hiroshima e Nagasaki, na verdade, começa-se a pensar sobre os limites da ciência, tá? Ah, professora, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Como assim, gente? Como assim, gente? Como assim? Como assim? Você destrói 2 cidades, mata um monte de ser humano, enfim, faz o terror, destrói vidas humanas, vidas animais, natureza, uma série de outras coisas para se ganhar uma guerra. Então você começa a pensar, a questionar. Quem são essas pessoas que começam a questionar? São pesquisadores, são filósofos, são cientistas, biólogos, médicos, uma série de pessoas, muitas das vezes ligadas a universidades, ligados a projetos da bomba, a projetos que desenvolvem projetos armamentistas, entre outras coisas, a se questionar. A ciência e o seu desenvolvimento, ou a sua evolução. Lembrando sempre que essa palavra está atrelada a uma corrente teórica na sociologia chamada positivismo. Então, a evolução já tem uma carga histórica que privilegia a ciência, privilegia o pensamento científico e não o bem-estar e a distribuição do bem-estar para os seres humanos. Já começamos desse ponto. O debate já começa aí, já começa com tretas. Tá bom? Então você começa, esses pesquisadores, esses cientistas sociais, filósofos, alguns antropólogos, tá? E alguma galera da área de medicina também, até porque os efeitos sentidos das bombas e dos armamentos são muito sentidos pelos médicos, porque eles têm que cuidar dessas pessoas depois. Então, nada mais justo do que eles estarem envolvidos nesse debate, tá? O porquê do desenvolvimento científico, quais são os danos causados, quais são os efeitos físicos, efeitos na natureza, efeitos nos seres humanos e uma série de outras questões, tá? Assim, a gente começa a ter uma intensificação desse debate dos limites da ciência na década de 70, porque aí você já houve no mundo uma série de acidentes envolvendo empresas que trabalhavam com rejeitos químicos, reatores nucleares, tá?
Na Itália, você tem, na década de 70, você tem, na década de 80, uma série de outros acidentes, nós veremos mais a seguir, adiante. Então, sem contar coisas, eventos e fenômenos não naturais que ocorreram ao longo da história da humanidade, principalmente século XIX e até metade do século XX. Por exemplo, a exploração. Posso trazer 2 exemplos brasileiros. O ciclo da borracha, tá? Devastando a Amazônia. O ciclo das pedras preciosas em Serra Pelada, no coração do Brasil, que foi início da década de 90, né? Que houve a denúncia, embora já existisse essa exploração há décadas atrás, décadas passadas, tá bom? Então, esse debate começa a se intensificar. Por que a ciência avança? Por que nós temos técnicas cada vez refinadas de produção de energia, mas não temos técnicas refinadas para evitar acidentes ambientais? E aí temos uma pergunta, na verdade, uma provocação, que é: são acidentes? Será que não poderiam ser previstos? Sabendo que nós estamos fazendo uma exploração de recursos naturais em determinada região, sabendo determinado ecossistema, sabendo que tem equipamento de proteção ou não tem equipamento de proteção, que estamos mexendo naquele bioma, que estamos mexendo naquele ecossistema, será que não haverá efeitos, impactos, problemas, seres humanos contaminados, rios contaminados, animais contaminados? Obviamente que sim. Contudo, o que passa a se registrar e a se ver é que em determinadas regiões do mundo são permitidos ou são aceitáveis esses efeitos, esses impactos. Em outras regiões do mundo, não são aceitáveis. Por exemplo, no Brasil, com o caso da Vale do Rio Doce, até hoje, os moradores de Mariana e de Brumadinho não foram indenizados. Não temos diretores da Vale presos. Se isso acontecesse na Suíça, se isso acontecesse na Inglaterra, seria aceitável? É um questionamento que a gente tem que colocar. Então, o que vemos aqui não é só uma questão ambiental, é uma questão de representação social, como o nosso querido Pierre Bourdieu nos traz. É uma representação social, é uma luta de capital político, capital de representação social. Nós temos um embate, nós temos uma disputa, uma luta, no qual ganha quem tem uma representatividade política e social maior do que quem não tem. Veremos isso no caso a seguir. Em 1982, no condado de Warren, na Carolina do Norte, verificou-se que existia um lixão ou um aterro sanitário no qual eram despejados rejeitos químicos e que deveria já ter se encerrado. Contudo, o que foi sendo verificado é que ele foi ampliado em sua extensão e capacidade. Foi verificado também que nesse condado e nesse bairro onde se despejavam os rejeitos químicos, era um bairro de pessoas negras e pobres, tá? E aí nós vemos, né, podemos verificar, né, no passado, uma fusão, uma união entre o movimento negro e o movimento ambiental.
tá? Os moradores desse bairro acessou a Igreja de Jesus Cristo, que encomendou um estudo para avaliar nesse condado inteiro, nesse município todo, quais eram os bairros que mais recebiam rejeitos, e o que verificou-se é que existia uma sobreposição de informações. Não eram apenas os bairros pobres que recebiam mais rejeitos químicos, mas os bairros de pessoas pobres e negras. Daí, nós tivemos essa união, nasceu outro movimento, o movimento de justiça ambiental, tá? Não só uma questão ambiental em si, mas uma questão atrelada à justiça social com o meio ambiente, tá? A partir daí desse estudo, o reverendo Benjamin Chaves cunhou o termo racismo ambiental, tá? O que nós também pudemos ver que ocorre no Brasil, não apenas com a população negra e pobre, mas também com a população pobre indígena, ou, dependendo da classificação ou categoria que se usa, pardos, tá? Então, nós temos 4 sobreposições: pessoas de classes pobres, negras, pardas, indígenas, tá bom? E aí são as pessoas que são mais afetadas por problemas ambientais no Brasil, sejam rejeitos químicos, sejam desabamento de encosta, cheias de rio, contato com poluição de mercúrio, como a Marina Silva, tá? Ela foi contaminada com mercúrio porque na região onde ela morava, utilizava mercúrio para depurar a água e a terra do rio para achar pedras preciosas, e ela bebeu a água do rio e é contaminada com mercúrio até os dias atuais. Ou então, a população, que a gente chama também de populações tradicionais ou ribeirinhas, tá? Que é o caso do Chico Mendes, também. Beleza? E nós temos um outro caso, muito conhecido, que gerou até série, que é Chernobyl, um reator de uma usina nuclear. Explodiu, explotou. Até hoje não mora ninguém lá. Ah, professora, moram algumas pessoas lá. Depois de alguns anos, dizem, não existe registro oficial, tá, de que pessoas continuaram morando depois do acidente, tá? Não sabemos se depois do acidente algumas pessoas foram para lá. Existe até uma excursão, turismo de desastres ambientais em Chernobyl, tá? Existe gente que faz guia turístico que faz excursão contando a história de Chernobyl. É um pouco bizarro? É um pouco bizarro, mas é importante saber da história, tá? Então, com isso, eu acredito que a gente, de alguma maneira, deu as origens, localizou no tempo, estabeleceu alguns termos e conceitos para iniciar o debate. Semana que vem, entramos mais a fundo e teremos exercícios. Belezinha, belezinha? Um beijo, um abraço, bebam água, se hidratem, boa semana.